Neste segundo domingo da Quaresma que estamos a celebrar de forma vespertina, a Palavra de Deus convida-nos a refletir sobre a persistência da nossa fé, sobre a nossa confiança em Deus, até que ponto é que acreditamos verdadeiramente que Ele cumpre tudo quanto promete ao seu povo. A primeira leitura fala-nos de Abraão. Abraão é o modelo, é o exemplo do crente, do confiante em Deus, daquele que acredita que Ele cumprirá tudo quanto diz. Deus chama Abraão e promete-lhe duas coisas que Abraão nunca vai ver, mas nas quais Abraão não deixa de acreditar. Deus promete-lhe uma terra, Deus promete-lhe uma descendência. Dizia-nos a primeira leitura que Abraão pôs-se a caminho à procura dessa terra e vai morrer sem a encontrar. O Senhor prometeu-lhe também uma descendência maior que as estrelas do céu e as areias do mar. E Abraão tinha apenas 2 filhos, um da escrava, outro da mulher. O Senhor chega-lhe mesmo a pedir que sacrifique o seu filho. E Abraão, quando morre, a sua descendência era esta. Mas Abraão acreditou que o Senhor seria fiel, o Senhor não deixaria de cumprir a promessa que lhe fizera. Será que a nossa fé, a nossa confiança no Senhor é igual a esta de Abraão? Acreditamos verdadeiramente que o Senhor cumpre tudo aquilo que promete? O Senhor prometeu muitas coisas a Abraão. Demorou, mas cumpriu. Os descendentes de Abraão haveriam de ter uma terra e a sua descendência haveria de ser maior que as estrelas do céu e as areias do mar. Porque nós somos descendentes de Abraão pela fé. Nós acreditamos como Abraão. Acreditamos sem ver. O Senhor hoje continua-nos a prometer muitas coisas. Nós ainda não as vemos. O Senhor promete-nos, por exemplo, a vida eterna. Nenhum de nós ainda a viu. O Senhor promete-nos harmonia, paz, concórdia entre os homens. Infelizmente, ainda estamos muito longe disso. Mas como Abraão, mesmo sem ver, somos convidados a acreditar. Porque aqui é que está o mérito do nosso amor e da nossa confiança em Deus. Supondo que Deus se tornava uma evidência. Imaginai que Ele aparecia agora aqui no meio de nós, ou esta imagem que temos aqui do Senhor dos Passos, e começava a falar-nos, a explicar-nos coisas extraordinárias. Amanhã, que valor tinha a nossa fé? Tínhamos visto? Tinha estado diante dos nossos olhos? Tínhamos tido a prova? Onde estava o valor da nossa confiança? Deixava de existir. O Senhor não quer escravos, não quer homens e mulheres que acreditam obrigatoriamente. O Senhor quer filhos que amam, que acreditam, mesmo sem terem visto. O que é que Ele responde a Tomé? Quando Tomé, depois de o ver, diz: meu Senhor e meu Deus. Ele responde desta forma: porque viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Somos nós que acreditamos, que esperamos que o Senhor não só existe, mas que também nos ama e cumprirá tudo quanto promete. Paulo, na segunda leitura, retirada da sua segunda epístola a Timóteo, convidando-o a sofrer pelo Evangelho, diz-nos que
Ele chamou-nos à santidade. Como é que nós alcançamos a santidade? Os fariseus estavam convencidos que a alcançavam fazendo tudo direitinho, tudo muito bem feito. Jesus reprovou esta forma de estar, porque a santidade não se alcança fazendo tudo bem feitinho. A santidade alcança-se pela fé em Cristo. Uma fé verdadeira e autêntica, que depois nos leva à realização das boas obras. É isso que Deus, em Cristo, nos chama: à fé, à confiança, à esperança, a darmos, digamos assim, passos no escuro. Às vezes as pessoas têm medo da sua fé, porque dizem elas: eu acredito, mas às vezes duvido. Exatamente, e isso é fé. Acreditas e às vezes duvidas. Não é? Acreditamos e às vezes duvidamos. Porque a fé é tactear, é passos no escuro, sem certeza. Como às vezes acontece quando temos de caminhar na escuridão, ou de repente falha a luz, nós vamos pondo o pé, mas vamos estendendo a mão. A fé é isto. É esta confiança. É aceitar algo que não entendemos, que não explicamos. E aqui está o mérito, aqui está a santidade. Mas esta fé tem que ser alimentada, tem de ser cuidada, porque senão facilmente degenera em fanatismo, ou pode até mesmo morrer e desaparecer. O Evangelho, segundo São Mateus, fala-nos da transfiguração do Senhor Jesus perante Pedro, Tiago e João no alto do Monte Tabor. Porquê é que acontece a transfiguração? Para que é que Jesus pega nestes 3 apóstolos e lhe mostra evidências? Porque Jesus sabe que a sua fé vai vacilar. Quando eles que acreditam nele como sendo o Messias o virem a ser preso, maltratado, morto, ele sabe que a sua fé pode desaparecer e então revela-lhes toda a sua glória celeste para que eles não deixem de acreditar. Mas a transfiguração não acontece só para fortalecer a fé. Acontece também para mostrar aos apóstolos e hoje a nós que em Cristo o Senhor cumpre as suas promessas. Reparai quem aparece durante a transfiguração: Moisés e Elias, 2 personagens do Antigo Testamento. Elias, símbolo do profetismo; Moisés, símbolo da lei. Por Elias, Deus prometeu muita coisa ao seu povo. Por Moisés, Deus fez muitas promessas. E eles estão ali presentes para dizer que em Cristo Deus as cumpre. Uma das grandes promessas que Deus fazia ao seu povo é que eles teriam um rei para sempre, que eles teriam um pastor que seria ele próprio, que o povo seria como um rebanho, estaria unido, reunido. Este rebanho é a Igreja de Cristo, apesar das suas dificuldades, dos seus pecados e das suas divisões e das suas discórdias. Deus cumpre aquilo que promete. Será que tenho plena confiança nisto mesmo? Uma das coisas que o Senhor promete hoje a nós é que as forças do mal não prevalecerão, não triunfarão sobre a sua Igreja. E nós vemos muitas vezes que parecem que elas triunfam. E aqui está a necessidade da nossa fé, da nossa confiança. O Senhor prometeu: não temais, o Senhor está conosco. Por isso é que eu dizia, a palavra deste segundo domingo da Quaresma ajuda-nos a refletir sobre a nossa fé, sobre a nossa persistência, na nossa confiança.
O Senhor que alimentou a fé dos apóstolos e alimenta a nossa fé. Onde é que Ele alimenta a nossa fé? É sobretudo aqui, na igreja, na celebração da Eucaristia, pela sua palavra e pelo seu corpo e sangue. Sem a igreja, sem os sacramentos, sem a Eucaristia, a fé ou degenera ou morre. O primeiro passo para deixar de acreditar é deixar de vir à igreja. É deixar de rezar. Não tenhais dúvidas absolutamente nenhumas. Hoje muita gente tenta fazer a caminhada até Deus à sua maneira, dizendo eu cá tenho a minha fé, mas abandona a igreja. É uma questão de tempo. Mais tarde ou mais cedo deixa de acreditar. Ou constrói um conjunto de ideias estapafúrdias naquela cabeça, misturando cartomancia com astrologia, mil e uma coisa que ninguém entende nada. Porquê? Porque deixou de alimentar a sua fé nos sacramentos e sobretudo na Santíssima Eucaristia, na escuta da palavra, na oração, na reflexão. Não queiramos ser autodidatas. Uma das tendências das pessoas de hoje, gostam de ser autodidatas em tudo. Pensam que vão à net, fazem uma investigação e já ficam logo doutores em todos os assuntos. Na fé as coisas não funcionam assim. Podes encontrar coisas que te ajudam, claro que sim, mas a fé que devemos ter em Deus, que cumpre as suas promessas, precisa de ser alimentada, e nós alimentámo-la nos sacramentos em que participamos. Peçamos ao Senhor Jesus duas coisas. Primeiro, que nos ajude a analisar a nossa fé, que até pode ser pequenina, mas não importa o tamanho, o que importa é que seja autêntica, que seja resistente. E depois peçamos-lhe que aumente a nossa fé.